Bom, comprometido, hoje vou voltar a falar do movimento woke e das coisas muito graves que já chegaram lá fora e que vão muito em breve chegar a Portugal. Algo que mexe com a vida dos nossos filhos, com os nossos empregos e com as coisas mais simples em que acreditamos, como a ciência ou a biologia, mas também com a nossa própria liberdade. Mas vamos lá. Então, os movimentos que procuram normalizar estas teorias do género trazem muitos perigos associados e é por isso que temos de estar alerta e preparados para o que aí vem e nunca, mas nunca devemos perder a coragem de dizer o que pensamos, acusem-nos do que nos acusarem. Mas dizer o que pensamos não é agredir ninguém, não é discriminar ninguém, não é insultar ninguém. É falar, debater, procurar entender todos os pontos de vista, que é precisamente o que os radicais woke não querem que se faça. Eu ontem falei aqui sobre o veto de Marcelo Rebelo de Sousa às propostas de lei do PS e do Bloco de Esquerda, que queriam fazer passar medidas que, para mim, ainda estão muito longe de serem entendidas e aceites pela sociedade. Não cabe aos políticos decidir de acordo com aquilo que eles acham que é o correto e que vai ao encontro das suas ideologias, ignorando aquele que é o sentimento nacional. E é o que eu acho, e parece-me ser este um caso evidente. Há algum tempo que me dedico a ler muitas coisas sobre este movimento woke e aquilo que se está a passar nos Estados Unidos, em França, na Alemanha, em Espanha, e que inevitavelmente vai chegar a Portugal. E o que se passa cá é zero, nada. Esta discussão sobre as casas de banho é completamente ridícula quando comparada com a gravidade do que se está a passar lá fora e que, preparem-se, chegará a Portugal em breve. E eu acho que temos que saber o que aí vem. E é um bocado sobre isso que eu quero aqui falar. Mas afinal, o que é isto dos wokes? Não é? O termo woke significa despertar e ganhou uma dimensão nova nos Estados Unidos com o movimento do Black Lives Matter em 2019. Os wokes veem-se como justiceiros ou guerreiros da justiça social. Eles acham que são seres especiais, eleitos para reconstruir o futuro de forma mais justa e igualitária. E há três ramos essenciais no movimento woke: a teoria do género, a teoria da raça e a interseccionalidade, que é basicamente a junção de todas as minorias que se sentem agredidas. Destas três áreas, a que ganham mais força, que é a que vou abordar com mais detalhe hoje, foi sem dúvida a teoria do género, a questão trans. E ganham força onde menos se esperava, nas universidades, sobretudo nas universidades da Ivy League, que são as mais elitistas e poderosas dos Estados Unidos. E é aqui que está o grande problema e que nos pode trazer consequências mais graves. E porquê? Porque estes militantes woke defendem que as universidades não devem servir para procurar as verdades científicas, mas sim para estabelecer uma verdadeira justiça social. E o mais estranho é que, na sua esmagadora maioria, estes militantes não são do mais privilegiado que há, não é? A regra geral são homens e mulheres brancos, são filhos de famílias ricas, e estudam nas melhores universidades americanas. Mas o que é que estas pessoas fazem? Elas criam realidades imaginárias na cabeça delas, em que elas são seres frágeis, são vítimas, são desprotegidas e são constantemente agredidas e precisam muito daquilo a que chamam os safe spaces, as zonas onde se sintam seguras. Estes militantes woke sentem-se constantemente ameaçados por qualquer coisa que os possa ofender, que seja um pronome errado, falarem do seu peso, do género com que nasceram, da raça. O que torna isto tudo ainda mais esquizofrénico é que não importa nada se qualquer pessoa realmente os ofendeu ou os atacou. O que interessa é se eles se sentiram essa agressão e se sentiram agredidos. Uma vez mais, a realidade, o que interessa, não importa nada. O que importa é o sentimento interior de cada um. E qual é a solução que os wokes têm para se sentirem seguros? Proibir, eliminar e obrigar toda a gente a proibir e a eliminar todas as expressões ou palavras que possam levar a que eles se sintam ofendidos. Isto chega ao ridículo. Nos Estados Unidos, em muitas universidades, até os aplausos foram banidos e proibidos, porque os aplausos podem provocar ansiedade em algumas pessoas que se sentem agredidas por isso. Isto é o ridículo a que isto chegou. Há uma expressão interessante que é usada para definir estas pessoas, que são os flocos de neve. São pessoas tão frágeis que até um raio de sol as destrói. O que torna isto tudo mais grave para nós é que nós temos que aceitar estas regras do jogo, definidas pela minoria das minorias. Temos que nos vergar ao que eles decidem. E se não o fizermos, somos logo rotulados de transfóbicos e cancelados. Nos Estados Unidos, e esta é a parte que é verdadeiramente grave, há milhares de pessoas a perderem o emprego por serem rotuladas de transfóbicas só por se recusarem a entrar neste jogo. Mas uma coisa é certa, se nos vergarmos e se não nos mantivermos firmes nas nossas convicções, vamos perder o controle do jogo e vamos ser escravos destas ditaduras. Não é? E para mim, um dos aspectos mais preocupantes disto tem que ver com o impacto que esta cultura woke está a ter junto das crianças e dos jovens. Porque hoje em dia ser vulnerável, ser vítima, gera aceitação, gera likes nas redes sociais, gera admiração.
Todos querem ser voluntários para isso. Os alertas sucessivos de muitos pais que querem proibir que nas escolas se promova esta cultura woke desde muito cedo, têm que ver com várias questões muito sérias. Quando ensinamos às crianças que é possível escolher-se o género, tu é que decides se és menino ou menina, está-se a abrir portas para que as crianças queiram fazer parte deste grupo de elite, destas pessoas que se sentem especiais e eleitas, os heróis, não é? Que é a comunidade trans. Porque se forem só os meninos cis, ou seja, meninos que nasceram meninos e se sentem meninos, eles são só uns privilegiados, apagados, não têm brilho nenhum, não têm grande história, não têm nada que os distinga. E é isso que muitas vezes se promove. Não é? Mas este mundo da fluidez de género, em que cada um pode ser o que quiser ser e em que não interessa nada o sexo com que se nasce, é um mundo de fantasia em que algumas pessoas escolheram viver. E não há nenhum problema com isso. Não é? Os adultos são livres e responsáveis e se quiserem viver no país das maravilhas, está tudo certo, não há nenhum problema. O que é grave é que eles obriguem a que todos nós entremos neste delírio coletivo e que nos imponham como verdade absoluta essa fantasia. E nós temos que aceitar. Nós e até os médicos, porque já há casos nos Estados Unidos de muitos médicos que foram despedidos de hospitais por se recusarem a aceitar que um homem que nasceu homem e está na consulta vestido de mulher é uma mulher só porque diz que é uma mulher. Médicos que recusam isto já foram despedidos. Esta teoria do mundo imaginário foi explicada e defendida por uma professora universitária muito respeitada na Universidade de Sussex, Kathleen Stock. E o que é que lhe aconteceu? Foi despedida. Não é? Há aqui dois problemas muito graves neste mundo imaginário. Existe o risco de muitos jovens trans ficarem presos nesta fantasia, de onde não podem sair. Muitos acabam mesmo por se suicidar depois de terem mudado de sexo ou de passarem horrores após a operação de transformação do corpo. Né? A Kathleen Stock dá um nome a este estado, chama-lhe o Lost in Immersion. O segundo ponto é que este mundo imaginário leva a toda a sociedade a acredite e participe nesta ilusão. E se não participarmos, uma vez mais, somos transfóbicos. Ou seja, a esmagadora maioria tem que se submeter à verdade objetiva, tem que se submeter a verdade às crenças desta minoria. É exigida a toda a gente que renuncie ao conhecimento científico e aceite estas crenças. Não é? Só para terminar, eu queria contar aqui uma história verídica que espelha estes perigos. Em 1966, o sexólogo John Money quis provar que se uma pessoa nascida homem fosse educada como mulher, então tornar-se uma mulher. Para o provar, ele fez uma experiência científica com dois irmãos gêmeos, o David e o Brian. Pouco depois de nascer, o David foi circuncidado, mas a operação correu mal e tiveram que lhe cortar o pénis. O sexólogo pediu então aos pais para que acedessem e que o filho fosse educado como uma menina, não é? Para comprovar esta sua teoria. E foi assim. O David passou a chamar-se Brenda. Quando estava quase a fazer 2 anos, este sexólogo, o John Money, pediu aos pais que fosse feita uma reconstrução vaginal, mas os pais não aceitaram, mas acederam a que lhe fossem dadas hormonas femininas. E a Brenda, David Brenda, passou a ser educada então como uma menina e eram-lhe dadas bonecas para brincar, participava nas tarefas que na altura eram mais feitas por mulheres, e tudo. O John Money foi publicado então vários ensaios em revistas científicas que davam conta do sucesso desta sua experiência. O comportamento da criança é tão claro que é uma menina pequena, diferente dos comportamentos do irmão, que é muito masculino, escreveu ele na altura. Só que muitos anos mais tarde, no ano 2000, a Brenda e o irmão gêmeo vieram revelar a várias revistas a verdade. O médico, afinal, durante anos, aproveitava os momentos em que estava só com eles para os forçar a contactos sexuais um com o outro e, segundo ele, isto era para estimular os instintos masculinos e femininos de cada um. A história acabou, obviamente, da pior forma. O Brian, o irmão gêmeo, matou-se em 2002 com uma overdose de comprimidos. A Brenda, que entretanto voltou a assumir-se como David e passou décadas deprimido e com depressões profundas, deu um tiro na cabeça em 2004. O movimento woke é muito mais amplo do que esta discussão sobre as casas de banho. É algo que mexe com os aspectos mais profundos da sociedade e toca-nos a todos. Não é? E é por isso que não podemos de todo deixar de estar vigilantes e temos obrigatoriamente de nunca perder a capacidade de elevar a nossa voz para dizer o que pensamos. Sempre com o máximo de respeito pela liberdade individual de cada um, mas também com o máximo de respeito por coisas tão básicas como a ciência, a verdade científica e as nossas próprias convicções.